3, 2, 1 e fala galera, beleza? Aqui é o Heitor para mais um vídeo de conteúdo de escola aqui no meu canal e tipo assim, eu tava analisando o vídeo, a primeira parte de funções, equações e parará pororô de expoente quadrático, né? Que eu tava ensinando para vocês e eu percebi que eu parei no final, praticamente no finalzinho do que a gente chama de estudo dos sinais. Então, hoje eu vou terminar de falar sobre isso, só que dessa vez ao invés de falar do A, do B e do C, eu vou falar de um outro componente, de uma outra coisa muito importante numa função quadrática que se chama discriminante, que é representado por esse camaradinho aqui, que se chama, que é a letra grega delta, basicamente, né? Então, se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e já sabe, compartilha para quem tá precisando disso e comenta, né, caso eu esqueci alguma coisa nesse ou no outro vídeo. Se eu esqueci ou errei alguma coisa, fica à vontade nos comentários aí para corrigir, porque às vezes até um professor erra, né? É bem comum assim, sabe? Mas enfim, vamos começar. E eu vou tentar fazer o seguinte, não vou resumir para não ficar muito simples, mas também não vou deixar as coisas muito complexas, sabe? Vou ficar ali no meu termo, basicamente. Mas enfim, o discriminante, ele é uma parte muito importante na equação quadrática e ele é calculado dessa maneira aqui, ó. O discriminante, que é esse camaradinho aqui, o delta, como eu já falei, é calculado em b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Entenderam? Ou seja, e só para revisar aqui, galera, que você não faz o quadrado para depois subtrair de 4, multiplicar para A, multiplicar para C. Não. Vou relembrar aqui, galera, a ordem das operações, como é que se faz, para você não cometer um erro desse no vestibular. Porque vestibular é assim, se você erra uma coisa na conta, já era. Você perdeu o ponto na questão toda e ó. Enfim, olha, primeiro a gente faz exponenciação, primeiro a gente faz expoente raiz, depois a gente faz multiplicação e divisão e por fim a gente faz adição e subtração. Ficou meio torto ali, mas dá para enxergar, né, galera? Ok? Isso aí não precisa, isso aí se anota se você quiser, você pode, isso aí eu só falei para lembrar mesmo como é que faz, porque tem umas pessoas que fazem exponenciação, depois multiplica, depois de subtrai de 4, multiplica, entendeu? Faz fora de ordem, isso, sério, me incomoda demais, sabe? Então, pra você não cometer esse erro, eu acabei colocando aqui, né, para você se lembrar. Tá, a fórmula tá aqui e tem um detalhe, o delta ele determina quantas raízes a função quadrática vai ter. Para quem não sabe o que é a raiz numa função quadrática, é, é basicamente isso aqui, ó. É um ponto em que o x é igual a zero, não, atenção, que não é necessariamente no y, que não é necessariamente cortando o eixo y. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, aqui cortou o eixo y, mas o x aqui que não necessariamente é o eixo, não necessariamente corta no eixo y. Por exemplo, aqui corta o eixo x, mas não corta o eixo y. E aqui, ó, aqui corta o eixo y, mas está acima do eixo x. Que significa que o C é maior que zero, mas isso eu falei na última aula. Então, se vocês quiserem revisar a matéria, pode procurar no meu canal aí, vocês vão encontrar, beleza? E ou seja, ele subiu, cortou uma vez aqui o eixo x, perdão, subiu mais uma vez, parou e depois voltou para baixo de novo, cortando o eixo x uma segunda vez. O que isso significa, Heitor? Significa que o nosso camaradinha chama... Deixa eu só trocar a caneta aqui rapidão, galera. Mas enfim, significa que o nosso camaradinha delta é maior do que zero. Posso provar isso aqui? Então vamos provar, né? Vamos ter uma equação assim, ó, onde o A é igual a 2B
é igual a menos 3 e C é igual a menos 2, tá? O delta, pra gente calcular o delta, a gente vai fazer isso aqui, ó. Menos 3 ao quadrado. Se vier número negativo ao quadrado, é sempre entre parênteses, tá bom? Menos 4 AC. Menos 4, o A é igual a quem? Menos 4, o A é igual a 2. E vezes menos 2, que é o C. Fazendo isso aqui, ó, direto, a gente vai ter que isso aqui, o menos 3 ao quadrado igual a 9. Menos 4, menos 4 vezes 2. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes menos 2, 16. Perdão, galera. Quase que eu errei o sinal aqui. Então, é isso que eu tô falando. Se vocês encontrarem alguma coisa errada aí no vídeo, pode ficar à vontade para corrigir. Mas a gente tem aqui que o delta da nossa equação é igual a 25. E o x de uma equação quadrática qualquer não são calculados dessa maneira? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a? Pois bem, aqui eu vou substituir, galera, ó, concordam que menos 3 vai dar mais 3. Aqui dá raiz de 25, que dá 5. Aqui dá raiz de 25, que dá mais ou menos 5. E 2 vezes 2 não é 4? E 2 vezes 2 aqui, galera, ó, não é 4? Então, ó, a gente acabou nessa situação aqui, ó. Então, a gente tem que x' ou x1, como preferir, é 3 mais 5 sobre 4. Isso aqui dá 8, que dá 2. X, duas linhas, é 3 menos 5 sobre 4. Fazendo a conta, 3 menos 5. 3 menos 5 vai dar menos 2, que dividido por 4, dá menos 1/2. Ou seja, percebeu como que a equação aqui tem duas soluções diferentes? Isso é menos 1/2, que você pode chamar de menos 0,5, igual eu estou fazendo aqui, e 2. A escala está errada, mas vamos assumir que está perfeito, né? Percebeu como é que aqui a gente tem dois pontos onde o y na verdade é igual a zero? Onde o y na verdade é igual a zero? Então, se tem dois pontos dois pontos reais, tá? E diferentes, aonde o y é igual a zero, significa que o delta vai ser maior do que zero. Nesse caso, como vocês viram, deu 5 ali. Nesse caso, como vocês viram ali, tinha dado 5, não tinha dado? Então, Heitor, se o delta for igual a zero, a equação vai fazer isso aqui, ó. A equação não, a função, na verdade, né? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela só vai cortar ela só vai passar pelo eixo x, ou seja, aonde o y é igual a zero, uma vez, ou seja, significa que a equação vai ter duas raízes reais e iguais, ou seja, uma raiz dupla ou dupla raiz. E se o delta for menor do que zero, ela vai fazer, por exemplo, isso daqui, ó. Tipo, ó, ela vai estar descendo, quase chega no eixo x e depois volta, entendeu? Ó, percebam que nesse caso a gente não tem raiz assim, no conjunto dos números reais que encostem no eixo x para que aquela função lá seja verdadeira. Desculpa, a gente não tem raiz real praticamente. Mas tem um detalhe, não é só porque a equação não tem solução real que ela não tenha gráfico. O gráfico, ó, o gráfico tá bem aqui. A única diferença dele em relação aos outros que eu fiz até então é que ele não tem uma raiz real. Entendeu? E vocês perceberam como que a função sempre tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo? Um ponto de máximo e um ponto de mínimo? Então aquilo ali... E essas informações aí do discriminante, volta um vídeo depois para anotar, tá bom? Eu aconselho isso.
sabe? É bom você voltar o vídeo para anotar, sabe? Porque senão você vai perder a informação e vai ficar boiando aí. A gente tem a gente tem um tal de coordenadas do vértice. Vértice, para quem não sabe, ó, é isso aqui, ó. É o ponto mais alto, o ponto mais baixo. Assim, é a ponta, né, da parábola. É a ponta, sabe? Sabe? Quando você vai mexer no apontador com o lápis e quando você vai mexer quando você, tipo assim, quando você joga a bola para cima, ela não atinge um ponto máximo, então aquilo ali é o vértice da função, entendeu? Nesse é um ponto é o maior ou menor ponto que pode alcançar, entendeu? E as coordenadas do vértice, elas são calculadas dessa forma aqui, ó. Você pode pesquisar depois, assim, vídeo para provar que é desse jeito, porque eu ouvi dizer que é assim, mas eu, infelizmente, não sei explicar. Mas qualquer coisa, você complementa aí nos comentários, né? Principalmente professores de ensino médio em universidades, né? Podem me ajudar. Mas as coordenadas do vértice são calculadas desse jeito aqui, ó. O x é menos b dividido por 2 vezes a, enquanto o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma equação onde o a é igual a 2, o b é igual a menos 4 e o delta é igual a 16, sabe? 16, aqui. Para calcular o x, a gente vai ter a seguinte coisa. XV, que é o símbolo para o x do vértice. A gente vai ter menos 4, que menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais, então dá mais 4. Isso aqui dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Ó. 4 sobre 4. Corta e corta, dá 1. Então, o x do vértice para esse carinha aqui, ó, é 1. E o y do vértice, Heitor? Aí que tá. O y do vértice ele tem uma maneira assim diferente da gente calcular. Porque viu como ele é menos delta sobre 4a? Ou seja, ele é menos 16 sobre 4 vezes 2. Que em resumo essa operação aqui, ó, é 16, menos 16 sobre 8, menos com mais dá menos, 16 dividido por 8 dá menos 2. Então essa parábola aqui, galera, não tem nada a ver com as coordenadas que tá aqui, tá? Eu só tô mostrando assim como é que se calcula mesmo, né? Mas enfim, de estudo do sinal, para finalizar, era isso mesmo, sabe? Se o delta for maior que zero, ela tem duas raízes reais e diferentes uma da outra. Se for igual a zero, uma raiz real para tudo. E se for menor que zero, não tem solução no conjunto dos reais, claro, né? Porque no número complexo, assim, até tem solução, mas isso aí eu vou explicar quando eu estiver no terceiro ano, né? E coordenada do vértice, anota aquilo lá também, tá? Como que calcula. E se alguém me souber como que prova que tal coisa era daquele jeito, por favor, fico agradecido, viu? Deixa eu só ver ali, galera, quanto tempo eu já tenho de vídeo, porque, sério, não sei se vocês vão querer assistir vídeo tão longo assim, sabe? 14 minutos. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, vai ficar com 14 minutos mesmo. Infelizmente, nessa aula eu não consegui trazer, né, alguns exercícios que, tipo, eu tinha prometido. Na verdade, eu não prometi, eu falei que talvez, se desse tempo, eu ia conseguir trazer e mostrar pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da segunda aula aqui no meu canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar gostei e contribuir, né, nos comentários, igual eu pedi, por exemplo, para me provar que as fórmulas das coordenadas do vértice eram daquele jeito mesmo, sabe? Porque eu sei que é desse jeito, mas infelizmente eu não sei provar. Então, se alguém souber, por favor, contribui aí nos comentários e desculpa. E compartilha o vídeo, né? Deixa o like, se inscreve pra contribuir com o canal. Me ajuda demais aqui, ó.
para eu continuar. E é isso. Eu vou tentar, na próxima aula eu vou parar de explicar sobre equação quadrática e depois eu explico sobre inequação envolvendo função. Só que eu tenho que trazer uns exercícios para praticar com vocês primeiro, né? Porque não adianta de nada eu sair explicando, jogando letra para tudo quanto é lado e não explicar matéria nenhuma, e não passar exercício prático ou teórico, ou seja lá do que for nenhum, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!